tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem em casa. Muito bem, essa semana começamos na semana das aulas 16, hoje com a aula 16 de língua portuguesa. Nesta aula aqui, 16, ela é uma continuação da aula da semana passada. Na atividade anterior, da atividade 15, da aula 15, nós vimos sobre os cenários. Vemos os cenários que estavam lá na historinha, né, da aula 15, vou mostrar aqui para vocês reverem, que eram esses aqui, né? Aí cada um de vocês descreveu o cenário na atividade que era para ser feita. E agora nós vamos ver uma nova forma de falar sobre as histórias que a gente conhece ou que a gente não conhece, ok? Então vamos lá? Olha lá, o cenário traz muitos detalhes de uma história. Vamos analisar os cenários a seguir e descobrir que história é essa. Vamos ver se a gente consegue, se vocês conseguem descobrir? Então vamos lá. Olhando este cenário aqui. Tá meio recortado, mas a gente vê que aqui no fundo tem um castelo, uma floresta colorida. Que história que é essa daqui? Quem será que consegue descobrir? E essa daqui? Melhora? Melhora, né? Então a gente está vendo aqui o cartolão aqui, os anões, né? O gato aqui no fundo. E a gente descobre que esse filme ou essa história é da Alice no País das Maravilhas. Se a gente quisesse contar a história dessa Alice, a gente consegue também, né? Contar uma história como se fosse no livro ou a história como se fosse no filme. Só que tem uma maneira mais resumida que a gente pode fazer quando a gente quer contar sobre uma história ou sobre o filme para alguém. Esse nome a gente chama de sinopse, que é um resumo breve de tudo que vai acontecer no livro ou numa história. Então a gente vai ver aqui a sinopse desse livro aqui, né? Aqui tá cortado, mas a vida da garotinha Alice Kingslerk visitou um lugar mágico pela primeira vez e não tinha mais lembranças sobre o local a não ser em seus sonhos. Em uma festa da nobreza, a jovem vê um coelho branco. Alice o segue e cai em um buraco, indo parar em um mundo estranho, o País das Maravilhas. Lá ela reencontra personagens que estavam guardados em sua memória através dos sonhos. Então essa é uma sinopse, né? É um resumo do que vai acontecer no livro, convidando a gente a ler o livro ou assistir ao filme. E esse outro aqui? Quem será que conhece esse filme aqui? Esse filme chama Heidi, né? Eu nunca assisti esse filme, não conheço. Foi sugestões de algumas das nossas alunas aqui da sala que deram. E vamos ver a sinopse nesse filme? Heidi é uma garota órfã de 8 anos de idade, feliz e tagarela, que mora com seu avô nos Alpes suíços. Ela faz amigos com facilidade e todos sabem que sempre podem contar com sua ajuda. Muito bem. Então, esses dois modos aí, né, é um resumo, é uma sinopse sobre o livro sobre o livro ou sobre o filme que a gente quer assistir. Essa sinopse a professora pegou na internet, tá bom? Depois eu vou colocar o domínio aqui de onde que foi retirado essa sinopse para vocês. E é essa forma que nós vamos aprender agora na aula 16, como é que a gente pode estar fazendo com os livros e com as nossas histórias que a gente vai escrever daqui para frente, ok? Então, antes da gente voltar lá, a professora entrou aqui, tá bom? Colocou sinopse do filme, e aí foi dessa parte aqui da internet que a professora pegou as informações sobre os filmes, tá bom? Muito bem, então vamos voltar lá para a nossa apostila. Então, aqui na apostila, nós vamos aprender, então, a observar a quarta capa, que aqui eles não colocam sinopse, mas a quarta capa é onde tem o resumo da história do livro. Então, ele fala aqui, ó, é a parte de trás do livro, nela consta um resumo, um breve relato da história. Lendo a quarta capa, podemos conhecer do que se trata o livro que vamos ler, né? Aí ele pergunta, você já leu o livro que não viu o Chapeuzinho Vermelho? Ele compôs o kit leitor
do terceiro ano de 2020. Nós lemos esse livro até em sala, né? O ano passado. Veja o que diz no livro, na quarta capa dele, desse livro aqui do Chapeuzinho Vermelho. Um dia, Chapeuzinho caminhava com uma cesta de comidas para a casa de sua avó, quando aconteceu algo que ninguém esperava. O que aconteceria se a história de Chapeuzinho Vermelho fosse contada pelo lobo? Ou pela avó? Ou pelos animais da floresta? No fim das contas, tudo se conta pelos olhos de quem vê. Então, esse aqui que é o convite, né, na sinopse, um relato breve sobre o livro, né, desse Chapeuzinho Vermelho aí. Quem não leu, pode pegar o livro e dar uma lidinha. Você observou que a escrita da quarta capa só deu uma espiadinha na história do livro. Como já estudamos, a quarta capa, ou a sinopse, é um resumo, um breve relato da história, que, acrescentando novas informações sobre a escrita da quarta capa, cada autor escreverá de um jeito, como ele quer chamar a atenção para a sua história. Se é contando um pedaço, se é fazendo o leitor ter curiosidade, enfim. A ideia do texto da quarta capa é fazer o leitor ter vontade de conhecer a história e de ler o livro, ou de assistir o filme. Então, para isso que serve a quarta capa. E essa quarta capa aqui no kit de vocês, olha, peguei aqui, né? No kit de vocês, a professora pegou esse livro aqui, ó, Contos do Baobá. Cada autor vai ter uma maneira, né, de poder fazer essa sinopse. A quarta capa é essa daqui, né? Cada autor coloca de uma forma para chamar o leitor para a sua leitura. É lógico que toda a capa do livro, não sei se vai dar para ver assim, toda a capa do livro aqui já é um convite, porque a primeira capa já é um cenário, né, do que pode estar acontecendo na história, e aqui é um relato breve que o autor faz para poder fazer a sua propaganda aqui da história que está escrito no livro, tá bom? Então, qual que é a proposta agora das atividades para nós? Vocês vão escolher um ou mais livros que você tem em casa e vai ler a quarta parte, né? Quarta capa, né? A parte de trás do livro. Observe cada um e vê que jeito que foi escrito. Às vezes o autor deixa a gente curioso para ler e conhecer a história. Então, vocês vão pegar 4 desses livros aqui. Vocês podem utilizar essa sacolinha, quem já tem em casa, que vocês receberam, tá bom? Escolham 4 livros aqui, né? Leiam a quarta capa e escrevam o nome do livro. Então, por exemplo, vocês vão lá pegar qualquer livro, tá? Vou pegar aleatoriamente esse daqui, que é o Criação, né? E ler a quarta capa, que é essa parte aqui da sinopse do livro, tá bom? Não vai dar para enxergar direitinho aí, porque o foco não fica legal aqui pelo computador, né? Mas na casa de vocês podem fazer aí com calma. E vão escolher aqui qual que é o livro que vocês colocaram. Então, uma resposta pessoal, porque cada um vai escolher um livro em particular, tá bom? E para realizar a atividade 3, você vai precisar voltar nas imagens da aula 15 e pensar na história. Quando nós fizemos lá juntos a aula passada aqui sobre o cenário, até alguns alunos acabaram falando sobre a sequência aqui e uma história que já havia contado. Então agora chegou uma hora de vocês reverem, dar uma olhada aí nos nomes dos personagens, que vocês foram super criativos para dar os nomes dos personagens, deram até nome para vassoura, né? No dia que nós fizemos as atividades. Então agora vocês vão juntar todas aquelas informações que tem nas atividades acima e vocês vão escrever aqui, ó, sobre essa história. Então, ó, vamos escrever a quarta capa da história que você imaginou. Observando as imagens, então vocês não vão escrever a história inteira. Vocês vão fazer o resumo dela, né, do que se trata, não vai falar como que acabou. Vocês vão fazer a propaganda dessa história de vocês aqui, tá bom? Imagine que você leu essa história e agora iria indicá-la para um amigo. Lembre-se de que ela pode ser o resumo da história, pode contar sobre o que ela irá falar ou mesmo deixar os leitores curiosos.
Escreva do seu jeito. Lembre-se de que você está aprendendo um assunto novo, mas faça o seu melhor, né? Então, vocês estão aprendendo como é que faz uma sinopse, como se faz um resumo de uma história, mas vocês vão dar o melhor de vocês, eu tenho certeza disso, que vocês vão conseguir dar o melhor, ok? Então, essa é a aula de hoje. Uma boa produção aí para vocês, eu tenho certeza que vocês vão produzir super bem, ok? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.